Boa tarde, senhores. Quem vos fala é Ingo Raul Hoffman, trader profissional. Bem-vindo à minha tela do Word. Meu propósito aqui é conversar com os senhores a respeito do processo de formação de traders. Essa imagem que vocês veem, traders saiam do buraco agora, é realmente bastante impactante. E eu tenho certeza que muitos estão passando por situações semelhantes ou já passaram. E é sabido que as dificuldades são inúmeras e em todos os sentidos na preparação de um trader. E o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma maneira de evoluir consistentemente nos estudos. Eu tenho 6 anos de mercado. Nem é pouco para o mercado, porém de idade eu tenho 67. Os últimos 6 anos eu passei estudando e operando o mercado e continuo fazendo exatamente a mesma coisa. Mas existe uma mágica que é preciso colocar em funcionamento. E o que eu vou falar para vocês é absolutamente experiência própria. Não tem necessidade de passar conteúdos e outras coisas não verdadeiras. Estou passando a essência, aquilo que realmente é. Vocês vão ver um texto, isso aqui é um áudio-vídeo, um texto que eu trato sobre o código da figueira. O propósito é dar um sentido temporal, prático e lógico ao processo de formação. Sentido temporal, prático e lógico ao processo de formação do trader. Vocês verão alguma outra foto aqui na sequência que trata sobre o logaritmo natural. O logaritmo natural, ele traz o tempo, o prazo para as coisas se realizarem. O nosso cérebro, vamos dizer assim, nós temos 2 cérebros, um primitivo e um lógico. O nosso cérebro lógico, ele precisa de prazo, ele precisa de tempo determinado. E a lógica, a matemática do logaritmo natural traz exatamente essa lógica temporal, que vai dizer em quanto tempo você vai realizar as tuas operações, as tuas ações. Vai ser um guia, tipo de um trilho, para você seguir no teu desenvolvimento. Mas é necessário que você faça o cálculo do logaritmo natural. No outro slide vai aparecer. É necessário que você faça o cálculo, para que você tenha uma rentabilidade, por exemplo, de 2% ao dia, é o que aparece. Sendo assim, o que acontece? Você passa a ter um prazo definido das tuas operações e uma disciplina determinística. E é esse processo da disciplina determinística de todo santo dia você fazer a mesma coisa. Você todo dia come, todo dia você vai dormir, todo dia você vai ao trabalho, todo dia você vai ao banheiro, devidamente organizadas as coisas, tudo com seu devido prazo. Então vocês estão vendo aqui o código da figueira. Eu escrevi isso há alguns anos atrás, que é justamente como que uma figueira se desenvolve, por um processo de duplicação. E isso é absolutamente real
em todos os níveis da nossa espécie e da vida humana, da natureza, inclusive. Cresce do mesmo jeito, por processo de duplicação. E aqui ao lado nós temos o slide do logaritmo natural. Logaritmo natural de 2. 2 significa duplicação. Se você fizer 2% ao dia, como está na imagem, você em 34 dias você dobra o seu capital. Muitos dirão, 2% é muito, 2% é pouco. 2% é perfeitamente realizável para trader. Não é dificuldade nenhuma. Eu realizo 2% há muito tempo. O que vai mudar é que os 2% é em relação ao seu saldo na corretora. Portanto, você não vai ter mais trabalho, você não vai ter uma operação mais longa porque você tem uma meta de 2%. Os pontos que você faz é o mesmo desde o início da sua carreira. O que muda é o valor que tem na corretora, o que muda é o teu alvo, o teu valor econômico de alvo. Mas em termos de trabalho e distância física para alcançar os alvos, é absolutamente o mesmo desde o princípio. Então eu vou passar para vocês o código da figueira, que é um relato que eu escrevi há uns anos atrás, que trata justamente sobre o crescimento. E o crescimento organizado é que determina esse objetivo do desenvolvimento do trader. Ele organiza esse processo. Eu vou colocar para vocês então. O código da figueira. Imagine por um instante uma figueira. Uma figueira que brota de uma semente quase imperceptível, esquecida no chão. A princípio, ela não é mais do que um pequeno caule, duas folhas tímidas olhando para o céu, buscando entender onde estão. A figueira nasce livre, nasce com o impulso natural da vida, carregando dentro de si um código, uma vontade universal de crescer, de expandir e de existir. Mas a figueira não cresce no vazio, ela não existe sozinha. Tudo que a rodeia, o solo, a quantidade de luz, a umidade do ar, os nutrientes, a força da gravidade, o vento, as chuvas, as secas, as estações, e parte ativa do processo, é parte ativa do processo. Cada elemento circundante é também um combustível quanto um freio. Se houver muita luz, ela crescerá mais rápido. Se faltar água, crescerá devagar. Se o solo for pobre, seus galhos serão mais curtos, suas folhas menos verdes. Se for rico, ela se tornará uma senhora figueira, robusta, majestosa, dona do pedaço. Mas mesmo assim, nunca crescerá indefinidamente. Por quê? Porque existe na natureza uma lei silenciosa, uma geometria oculta que dita até onde qualquer forma de vida pode ir. Existe sempre um limite, e esse limite não é uma punição nem um erro. É, na verdade, a própria inteligência da existência. A gravidade impede que a árvore cresça tanto que seus galhos não consigam mais se sustentar. O solo impõe até onde as raízes podem chegar. A copa, por mais ambiciosa que seja, nunca se estenderá além do que o tronco consegue sustentar. Se você olhar essa árvore 5 anos após o seu nascimento, ela estará em franco crescimento. Aos 15 anos, provavelmente no auge da expansão. Aos 30, terá desacelerado. E aos 50 ou 60 estará praticamente estável, crescendo milimetricamente, não mais em altura, mas talvez em largura,
em robustez e em presença. Esse padrão não é exclusivo da figueira, é, na verdade, o mesmo padrão que rege tudo que cresce: populações, empresas, tecnologias, civilizações, tendências, mercados financeiros, relações humanas e até nossas próprias ideias e vidas. Arquitetura invisível: o fluxo, o campo e a costura. Por trás desse ciclo de crescimento existe uma trindade estrutural, 3 forças que, quando combinadas, explicam a dança entre expansão e limite em qualquer fenômeno do universo. O que é o fluxo? A força do crescimento. É o impulso inicial, é a energia que faz a figueira germinar, crescer, buscar o sol, abrir os galhos, gerar folhas, frutos e sombra. Na matemática da vida, o fluxo é um processo de duplicação natural. Assim como uma célula se divide em 2, a figueira multiplica suas células, seus galhos, seus frutos e suas folhas. O crescimento inicial é quase invisível. Depois acelera, entra numa fase onde parece que nada pode pará-lo. Tudo sobe, tudo cresce. O que é o campo? O espaço permitido para crescer. Mas o fluxo não é livre, nunca foi. Ele cresce dentro de um campo. Esse campo é delimitado pelas condições do ambiente. O espaço, os nutrientes, o clima, a gravidade, o sol, a matéria disponível. É como o tamanho de um terreno, onde se pode construir uma casa. Você pode construir alto, largo, fundo, mas sempre dentro dos limites do lote. Na figueira, o campo é a soma do que a natureza oferece e do que ela própria consegue estruturar. Na vida, no mercado, nas empresas, o campo é o limite imposto pela energia disponível, pelo dinheiro, pela atenção das pessoas, pela tecnologia existente e pelo contexto. Existe, inclusive, uma medida natural desse limite. Observando milhares de padrões na natureza, percebe-se que há uma proporção recorrente, que surge quando algo atinge seu limite natural de estabilidade. Esse número é 4,236, o famoso número φ elevado à terceira potência. Ele aparece como um sinal: daqui não passa, sem gerar ruptura, colapso, retorno ou transformação. A costura, a lei da harmonia. O fluxo deseja crescer, o campo impõe limites, e a costura é o equilíbrio que permite que isso aconteça de forma harmônica. Essa costura é, em essência, o que a natureza descobriu como proporção ideal para o que algo cresça, sem colapsar sobre si mesmo. E esse código aparece numa das mais belas expressões matemáticas do universo, o número áureo, o número φ. A copa da árvore nunca é maior do que aquilo que seu tronco pode sustentar. As raízes crescem na mesma proporção que os galhos. Tudo que cresce de forma saudável obedece a essa proporção áurea. É a costura que une o desejo de expansão com a necessidade de equilíbrio. Curva da vida, a curva S. Se olharmos o crescimento da figueira no tempo, veremos uma curva com o formato de um S. Começo tímido, o fluxo é pequeno, quase imperceptível. As forças da vida lutam contra a resistência inicial. Aceleração. À medida que a figueira se estabelece, o crescimento se torna exponencial. E a parede vertical da curva S, onde a vida explode em expansão. Inflexão. Chega o ponto onde o campo começa a se impor.
As forças de contenção começam a equilibrar as forças de crescimento. É o ponto onde a árvore sente que não pode mais simplesmente crescer para sempre. Aqui nasce a maturidade. Desaceleração. O crescimento se suaviza. A figueira ainda cresce, mas muito mais devagar. Investe em robustez, estabilidade e resistência. Estabilidade. A vida atinge seu platô natural. A árvore agora não busca mais altura, busca presença, busca se manter forte dentro do campo que lhe é permitido. O Código Universal, e cada ciência dá um nome a ele. O mais fascinante desse Código da Vida, que aqui estamos olhando pela lente da figueira, é perceber que ele não é exclusivo da biologia. Ele aparece com nomes diferentes em praticamente todas as ciências humanas, exatas e naturais. Quando olhamos por lentes diferentes, ele muda de roupa, muda de nome, mas nunca muda sua essência. Verifique. Na biologia, ele surge como a curva logística de crescimento populacional, muito utilizada para modelar o crescimento de bactérias, animais, florestas e ecossistemas. A vida cresce até que os recursos ambientais, espaço, alimento, oxigênio, começam a limitar. Na física, é conhecido dentro da dinâmica dos sistemas complexos, dos sistemas dissipativos autolimitantes e da teoria do caos estruturado, onde sistemas abertos crescem até o limite de seu equilíbrio térmico, energético ou estrutural. Na matemática, toma forma de função logística, equações diferenciais não lineares, geometria fractal, modelos de crescimento autolimitante e teoria dos sistemas dinâmicos não lineares. Na engenharia, aparece como a famosa curva S de projetos, usada para planejar o progresso físico e financeiro de obras, desenvolvimento de software, evolução de sistemas tecnológicos e de processos industriais. Na economia e no mercado financeiro, se manifesta como o ciclo de adoção de tecnologias, o ciclo de vida de produtos, os ciclos econômicos naturais, além de modelar expansão de empresas, movimentos de preço, bolhas e colapsos. É visível até no comportamento dos ativos, uma fase de acumulação, uma explosão, um esgotamento e uma estabilização ou retorno exatamente como a figueira. Na sociologia e na antropologia, descreve o crescimento de movimentos sociais, a disseminação de ideias, comportamentos culturais que crescem dentro de campos de influência, até encontrar seus próprios limites naturais. Na tecnologia, aparecem nos ciclos de adoção tecnológica, inovadores, primeiros adeptos, maioria inicial, maioria tardia e retardatários, que nada mais é que uma curva S aplicada à difusão de inovação. O Código da Figueira é mais do que matemática, é a própria vida em funcionamento. A figueira é só uma metáfora. Tudo que cresce, cresce dentro desse código. Empresas, civilizações, tecnologias, ideias, mercados financeiros, relações pessoais, ecossistemas, bactérias, células e até galáxias. O código é sempre o mesmo. Um fluxo que impulsiona, um campo que limita e uma costura que equilibra. Quando isso é respeitado, o sistema cresce, amadurece e se sustenta. Quando é desrespeitado, surgem os colapsos, as quedas, as bolhas, os rompimentos. A sabedoria do código. Olhar para uma figueira e enxergar um pedaço do código da vida é entender que não existe crescimento infinito, que todo avanço carrega embutido um limite, que o verdadeiro equilíbrio está em crescer até onde o campo permite e depois transformar crescimento em sustentação.
Esse código é tão real quanto o vento, quanto a gravidade, quanto o sol que aquece e a chuva que irriga. Ele não é uma invenção da mente, ele é uma descoberta da existência. O código da figueira não é uma regra de árvore, é uma regra do universo. Fecho esse texto. Seja você uma árvore, um empreendedor, um trader, um artista ou um ser humano tentando entender a própria vida. O código da figueira te atravessa, te molda e te guia. Aprender a enxergar esse código não é só compreender como o mundo funciona, é, na verdade, compreender como a própria vida respira, cresce, se expande e se mantém em pé. Ingo Raul Hoffmann, agosto de 2025. Bem, senhores, o que vocês acabaram de ouvir é a mais pura e líquida verdade. Por que eu coloquei o logaritmo natural aqui? Porque isso é uma parte da matemática que trata essencialmente com a temporalidade. O logaritmo natural de 2 é 0,693. Dividido por 2% ao dia, você dobra o seu capital em 34,65 dias. Ou seja, 34 dias úteis você tem a possibilidade de ter o seu capital dobrado. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Tenha certeza de uma coisa: se você entrar no mercado e realizar a sua meta de 2% ao dia, você vai ver que 2% é insignificante. Quando eu comecei a aplicar o logaritmo natural de 2, que significa duplicação, na minha meta diária, eram R$14 por dia. É lógico que o meu cérebro não se acostumava com 14 dólares por dia, porque eu opero Forex. É lógico que o meu cérebro não se acostumava com isso. Mas à medida em que os dias foram passando, e à medida em que eu fui buscando essa meta, evidentemente que eu não fiz em 34 dias, levou quase 60 dias. Porque durante o percurso, a minha planilha, vamos dizer assim, ela simplesmente mostrava aonde eu tinha errado. Por quê? Porque tinha dias em que eu perdia mais do que eu ganhava. Então eu voltava para trás na minha planilha, voltava às vezes uma semana inteira, devolvia para o mercado 5 dias de trabalho. Mas é isso que tem que acontecer com você. Você tem que ter uma planilha para você medir os traders que você faz. Alcançou a sua meta de 2% ao dia, saia da frente do computador, desligue e vá viver. A vida não é na frente do computador. Quando você cumpre esta meta de 2% ao dia, você tem a meta batida, vá viver. Amanhã, no outro dia, você terá uma nova meta. E assim sucessivamente você vai alcançar a primeira duplicação do seu capital, usando a técnica que você utiliza, aquela que faz mais sentido para você. Mas você precisa tomar nota disso. Você precisa fazer esse cálculo que está na tela. No celular tem a função LN, logaritmo natural. Qualquer calculadora científica tem. O logaritmo natural é o que mede o tempo do crescimento de juros sobre juros. E você está investindo 2% ao dia. Experimente calcular 2% sobre o seu saldo da corretora e bote um alvo de 2% na sua operação.
você vai ver que isso é plenamente realizável. Mas o segredo é que você tem 34 dias ou 34 degraus para subir. E ao terminar isso, quando você bater a primeira vez a sua meta, tenha certeza absoluta, você vai sair para a rua feliz da vida. Eu berrava, eu urrava quando eu bati a minha meta a primeira vez. Dupliquei meu capital a primeira vez. Portanto, não existe trade mágico, aquele que você vai resolver todos os teus problemas. Não existe. Não se iluda. Se assim existisse, a figueira já nascia grande, já nascia robusta. E não é assim. A figueira aqui do lado, ela tem uma curva logística, uma curva que tem formato da letra S, que é justamente uma curva exponencial, uma curva logarítmica. E é muito semelhante às curvas que nós temos nos gráficos. Então, coloque o seu cérebro racional a trabalhar e não deixe o seu cérebro primitivo dizer que você vai realizar tudo em um dia só. Isso não existe. O Código da Figueira, você viu várias situações de outras ciências, além das ciências financeiras, onde é aplicado esse tipo de crescimento. É o crescimento de juros sobre juros, o crescimento do logaritmo natural todo santo dia. Então levante, faça seu trabalho, vá no computador, realize, analise o mercado, faça o seu trabalho, atingiu a meta, saia. O mercado está ruim, não dá para fazer a meta hoje, desligue o computador, amanhã é outro dia, o mercado vai ter outras virtudes amanhã. Então esse é o principal propósito. Se você não tiver uma planilha de controle de trade, nunca você vai chegar em lugar nenhum. Mas é nunca. Sublinhe isso, grave isso na sua cabeça. Eu passei por isso, eu senti na carne. Suei suor e lágrimas. Senti na carne. Então faça. Aceite a sugestão. Se você não aceitar, vai estudar isso mais profundamente. Quando você entender realmente como funciona uma curva logística, talvez você se convença do que eu estou falando para você. Se você não escrever, se você não seguir um padrão todos os dias, para que o teu cérebro racional se acostume. Lembre do ditado aquele? O hábito faz o monge. Isso é a mais líquida verdade. Todo dia você tem que fazer a mesma coisa, repetidamente, criando um hábito. Aí você vai alcançar resultados. E provavelmente, se você levar a sério o que você está ouvindo nesse vídeo, ouça ele novamente para entender o que eu estou querendo dizer. E se isso aqui alguma vez fizer sentido para você e você tiver tomado nota e você vê na sua planilha os resultados acontecendo, talvez você diga, aquele velho lá, o Raul, tinha razão. É preciso dar temporalidade para o seu cérebro. Seu cérebro não opera sem tempo. Ele precisa saber que em 34 dias você pode alcançar a sua meta. Basta você ser disciplinado e realizar o trabalho como tem que ser realizado, independente do modo operacional com relação às estratégias operacionais de trade. Senhores, então se isso fez de alguma forma algum sentido para vocês, eu fico feliz e satisfeito porque esse realmente era o meu propósito. Transmitir para vocês a essência da curva logística, o que é um código da figueira e o logaritmo natural. Faça o que eu estou dizendo. Não vai mudar nada na minha vida, mas pode mudar tudo nas suas operações. Tenha certeza disso.
Um forte abraço, Ingo Hoffmann, agosto de 2025. Tchau, tchau.